Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. Afinal de contas, a gente não sabe que hora que você vai aparecer aqui. Mas vamos lá. Hoje a gente está com uma pessoa muito especial, que é a Pamela, e eu vou deixar, ela é da Organideia, tá? Então eu vou começar falando para ela falar quem é a Pamela e o que é a Organideia, tá bom? Legal. Obrigada pelo convite, Cosmo. Adorei estar aqui, ter a oportunidade de bater esse papo aí com todo mundo que está assistindo. E vamos lá. Bom, é difícil às vezes a gente falar da gente, né? Porque é uma caminhada, uma história grande, mas vamos conversar um pouquinho. Então, me chamo Pamela Strebe, sou psicóloga, né? E eu tenho uma empresa chamada Organideia. Essa minha empresa, eu falo que eu comecei sem querer com ela, porque realmente foi sem querer, mas ela surgiu dentro de uma outra empresa que eu tinha, né? Então, vou contar de um jeito que acaba saindo a minha história e a história da Organideia junto. Mas, basicamente, eu sou curitibana, saí de casa com 19 anos e fui morar em Foz do Iguaçu. Me juntei, casei na época e fui morar em Foz do Iguaçu. E meu ex-marido abriu uma franquia, uma loja um restaurante de vivenda do camarão no shopping. E a gente estava lá tocando, só que a gente abriu bem no ano de 2008, Cosmo, que, putz, foi o ano da crise, né? E a gente na fronteira, o dólar, foi terrível, assim. E foi o ano que a gente abriu o restaurante mesmo, propriamente dito. E os dois anos seguintes, eles foram, assim, muito difíceis. E aí a gente falava para a franqueadora: olha, não está dando certo, a gente está aplicando tudo que fala no manual e não está funcionando. E eles falavam: não, continua tentando, vocês são muito novos de idade, né? Porque eu tinha 19 anos, né? Só continua fazendo que vai dar certo. E tá, e a gente lá, jogando dinheiro fora. Mas ok, estávamos fazendo. E chegou um ano que eu falei assim: olha, não dá mais. Reuni toda a minha equipe de funcionários ali, abri as contas para eles, mostrei e falei, gente, a situação é a seguinte: se a gente não fizer uma virada esse ano, não tem mais emprego, eu vou ter que fechar. Não vai ter jeito, não é mais sustentável. E, e aí a gente listou todos os problemas, listamos todos os problemas, colocamos no papel, dividimos, rasgamos os pedacinhos de papel, dividimos entre o pessoal. E eu falei, vamos para o Google. A gente tem que achar solução. Digitem o nome do problema e a gente vai achar um jeito. Porque até então eu já tinha contratado o pessoal do Sebrae para fazer consultoria, mas a gente não conseguia fazer um negócio realmente virar, né? E eles foram trazendo ideias maravilhosas de tudo que era a área do conhecimento. Na época, eu ainda estava finalizando o curso de psicologia, mas mesmo aplicando as minhas técnicas de psico não eram suficientes. Então, eu comecei a estudar sobre empreendedorismo, gestão de processos, gestão de projetos, que mais técnicas e ferramentas da área da administração, Feng Shui, aplicamos Feng Shui no restaurante, que é energização e harmonização de ambientes, por uma técnica chinesa. Olha, tudo que você possa imaginar a gente fez. E não, né, até hoje assim eu falo, gente, foi sem querer o negócio, porque naquele ano a gente cresceu 22%. Foi muita coisa. Para uma rede de alimentação, é uma taxa de crescimento em um ano muito alta. E a franquia abriu o olho desse tamanho, a franqueadora mandou uma equipe, eles ficaram um mês lá com a gente, pegaram todas as técnicas, todas as coisas que a gente estava fazendo, levaram para a rede, aplicaram nas lojas próprias e começou a funcionar. E eu falei, caraca, que legal, funcionou nas outras lojas. E daí eles falaram, Pamela, a gente vai começar a deixar um espaço na convenção de franqueados para você começar a mostrar e explicar para os franqueados como que faz. E eu comecei a ir todo ano nas convenções de franqueados, e era sempre no dia do meu aniversário, então eu já comemorava meu aniversário junto, já fazia tudo junto. E comecei a ensinar os franqueados, e começou a dar certo. Ótimo, só que assim, eu não fazia ideia que eu tinha criado um método, eu não fazia ideia de que aquilo se vendia, no entanto que eu estava fazendo tudo de graça, eu estava só compartilhando, né? E, ok, deu tudo certo, comecei a ajudar os meus vizinhos de praça de alimentação, começou a funcionar também. Comecei a ajudar umas amigas minhas que
moravam em Curitiba, tinham empresas lá, mas não eram da área da alimentação, era de outras áreas, e começou a funcionar na empresa delas também. E eu falei, olha que legal, né? E elas me pagavam para eu ir para Curitiba, eu ficava 15 dias em Curitiba, 15 dias em Foz. E assim foi. E estava funcionando, assim, mas elas eu não recebia pelo meu trabalho, eu recebia só pelo deslocamento. Chegou um determinado momento, já fazia 7 anos que eu estava com o restaurante, eu não aguentava mais, porque eu não pretendia vender peixe e camarão para o resto da minha vida. E falei, já estava formada em psicologia, mas eu não sabia o que né, qual área da psico que eu queria mesmo. E fechei o restaurante, resolvi fechar o restaurante. Um amigo meu falou assim: escreve tudo que você já fez, porque eu acho que isso aí dá um método. Eu falei, método? Ah, tá bom, né? Tinha fechado o restaurante, falei, vou escrever. Comecei a escrever e realmente era um método. Registrei o método se chama PEP, Programa de Evolução Pessoal. Então, foi uma forma de organizar não só o ambiente externo dos colaboradores, onde eles trabalhavam, como o ambiente interno deles, né? E aquilo ajudou muito na produtividade, na realização pessoal daquelas pessoas que trabalhavam ali, e era um método, né? Eu não sabia, mas era um método. E foi aí que surgiu a Organideia. Então, a Organideia, ela surgiu, por isso que eu falo que foi sem querer, porque eu não fazia ideia de que, né, eu tinha criado um método ali, e foi isso. E daí eu comecei a atender pela Organideia. Daí comecei a atender, em 2016, eu comecei a atender os primeiros clientes pela Organideia. E foi assim que a Organideia surgiu. Daí depois, nos anos subsequentes, comecei a atender clientes maiores, daí vieram entrevistas para dar, né? Então, de rádio, televisão, jornal, revista. E eu nunca fui atrás, mas eram temas relevantes para o mercado, né? E assim foi indo. Quando chegou na pandemia, boa parte dos meus clientes eram empresários, e eles literalmente surtaram. Tinha gente que estava tendo crise de pânico, uma série de doenças psicológicas mesmo. E foi aí que eu comecei a entrar na clínica, na parte clínica. Porque até então eu trabalhava com grupos, trabalhava mais nessa parte empresarial, né? Gestão de autogestão e gestão de produtividade, organização mental. E depois eu comecei a entrar para essa parte de organização emocional e outras coisas mais, né? Quando a pandemia entrou. E hoje meu método ele acaba abarcando tanto a parte do indivíduo, enxergando ele como um todo, quanto a parte empresarial para a vida mesmo, de fazer a pessoa crescer. Então, basicamente, esse é um pouquinho de mim. Bom, a ideia da Organideia ficou maravilhosa e eu acho que é muito interessante você contar esse caminhar teu, porque é exatamente isso que o empreendedor faz, é descobrir métodos que o ajudam a caminhar. E aí os seus textos que a gente tem colocado através da Comude e do Prono, a gente tem falado deles, eles trazem muito disso, desse método que você criou e que pode ajudar muita gente, tá? Então, agora, vamos falar um pouco mais no que você transformou a Organideia. Então, esses textos, essas ideias, essa propagação disso e o que você hoje na Organideia propõe como trabalho, como o seu trabalho para ajudar empresas, tá? Conta um pouco isso para gente. Legal. Então, hoje a Organideia, ela acabou indo para duas frentes de trabalho. Então, tem a frente empresarial, né? Então, eu atendo a parte de empresas mesmo, daí eu faço treinamentos, cursos, palestras, mentorias, né? Mentorias daí personalizadas, normalmente para liderança e especificamente para a gente trabalhar questões comportamentais, tá? Então, eu faço transformação de hábitos com eles, né? Mexo com a parte emocional, sim, mexo com a parte mental também, mas ele não chega a ser algo individual, ele está no grupo. Então, a gente trabalha e desenvolve habilidades, competências de empreendedorismo evolutivo, que é o que eu chamo, tá? E o empreendedorismo evolutivo nada mais é do que a pessoa aprender a empreender a si própria. No momento em que ela consegue olhar para dentro,
se conhecer o básico possível, mas conseguir fazer uma autogestão, né? Ou seja, ter um controle maior, uma consciência maior dos seus pensamentos, das suas emoções, consequentemente, ela consegue controlar o próprio comportamento para aquilo que ela deseja. Né? Então, é muito comum as pessoas, às vezes, saberem o que elas querem, mas elas não conseguirem chegar lá, porque envolve a parte da organização mental e emocional que elas não têm muita consciência e não estão habituadas a olhar para dentro. Então, dentro da empresa, eu ajudo o grupo, a equipe, a fazer esse processo de olhar para o mundo interno e olhar para o mundo externo. Então, como que eu vou gerenciar esses dois mundos através do tempo cronológico que a gente tem, e daí entra a criação de rotinas, como gerenciar todas as áreas da vida, né? E também como fazer gestão de outras pessoas, porque normalmente eu sou contratada para trabalhar com a parte de liderança, que eles estão coordenando outras pessoas. Então, na empresa, basicamente, a gente acaba trabalhando esses temas. E daí, através de palestras, eu acabo falando sobre saúde mental, sobre burnout, procrastinação, né? Então, daí a gente entra com palestras, com workshops, com coisas mais temáticas, assim. Muito legal. Agora eu queria te falar assim, a gente está com as pessoas que estão nos ouvindo, tá? Elas buscam uma transformação, as mudanças, e você fez uma mudança radical através daquilo que foi necessário. E às vezes a gente passa por isso em todas as empresas. A pessoa às vezes começa com uma coisa e aquilo se transforma em outra, tá? O que você diria para essas pessoas que estão redescobrindo o próprio negócio, redescobrindo a si própria, tá? E o que você acha? Vale a pena? Como foi a tua experiência? E o que você diria para as pessoas que estão se descobrindo ou se redescobrindo? Ai, que legal essa pergunta, gostei. Olha, eu acho que tem uma palavra que resume muita coisa, que é permita-se. A gente tem muitos bloqueios internos, e julgamentos mesmo. Ai, será que eu faço isso? Ai, não, mas o que que vão pensar? Mas talvez isso não seja o melhor caminho. Então a gente pensa muito e faz pouco. E no momento em que a gente se permite a fazer coisas novas, a se desafiar, a ir para cima do negócio, a pensar fora da caixa, a testar coisas diferentes, a gente acaba também tendo resultados diferentes. E é o que eu sempre falo, né? Você quer resultados diferentes, então tenha comportamentos diferentes. Porque se você ficar fazendo sempre as mesmas coisas, se comportando sempre da mesma forma, você vai ter sempre os mesmos resultados. Então, eu acho que permitir-se, e é permitir-se mesmo, não é que tem alguém que não te permite, é você mesmo que não se permite. Na maioria dos casos que eu pego, não existe tantos bloqueios externos assim, das pessoas dizendo não, não pode, não, não, não deve, não. Existe às vezes até um campo bem favorável de tipo, vai, faça alguma coisa, resolva isso pra gente. Mas a pessoa ela se bloqueia. Então, esse permitir-se, eu acho que fez muito parte do meu caminho, né? E coragem para você usar mesmo. Porque não existe grandes revoluções e criatividade, originalidade, se você não arrisca, se você não dá a cara a tapa, se você não tenta até acertar, né? Porque o acerto ele vem depois de muitos erros, muitos erros. E a gente precisa se permitir a errar, né? Então eu acho que isso é importante. Eu acho muito legal porque, assim, eu costumo dizer que empreender é isso. As pessoas colocam sempre o empreendedorismo como se fosse uma empresa, tá? E eu queria que as pessoas entendessem que empreender é uma atitude. Então, por exemplo, um artista, por quê? Porque senão a gente acaba deixando as MEIs de lado. Porque a MEI, ela foi criada para ser o empresário individual. Então, é aquele que vai transformar uma habilidade, um talento, num negócio. E aí ele empreende naquilo, tá? E é muito bonito quando a gente começa a entender que o empreender é transformar um talento teu num negócio, tá? E você sabe fazer muito bem isso, e o Permita-se traz isso. Você quer falar mais um pouco sobre isso, sobre o empreender nesse sentido?
Olha, eu acho que o empreender, ele não é para qualquer um, sabe? Eu vejo assim, nós brasileiros, nós somos muito criativos, assim, a gente quer fazer diferente e tudo mais. Mas são poucas as pessoas que têm a capacidade de empreender mesmo, porque o empreender, ele precisa ter resiliência. Resiliência é aquela coisa de você apanhar, 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 e mesmo assim ainda conseguir ficar de pé, sabe? E para a gente conseguir ter resiliência, você precisa ter um nível de autoconfiança e autoestima muito boa. Porque a todo momento você é derrubado. E não é derrubado pelos outros, mas é derrubado pela quantidade de imposto que você tem que pagar, é derrubado pela quantidade de tarefas que você acumula dentro do teu negócio. Porque quem é empreendedor, principalmente MEI, faz tudo. Não tem a área do financeiro, a área do marketing, a área do... Não, você é tudo, né? E as pessoas, às vezes, elas acabam acumulando muitas tarefas e se perdendo no meio disso tudo. Tem gente que eu vejo que tem um potencial gigante, que tem muitas ideias, mas é um nível de desorganização mental tão grande que não consegue colocar em prática. E daí acaba procrastinando coisas que seriam super importantes se ela conseguisse colocar em prática. Sabe aquelas coisas assim que a gente sabe que se a gente colocar em prática muda a nossa vida? Mas a gente empurra com a barriga aquilo de uma forma. É igual academia. Você sabe que se você fizer exercício físico certinho, regularmente, você consegue resultados incríveis. Mas e o quanto você procrastina? Né? E o empreendedorismo, ele é da mesma forma. Então, por isso que eu falo que eles são para poucos, porque precisa desenvolver determinadas habilidades que não é todo mundo que tem coragem para desenvolver. Porque é coragem mesmo, você olhar para dentro e encarar os teus medos, encarar as tuas sombras, buscar melhorar a tua autoestima. Não é para qualquer um. Adorei isso e você me deixou um gancho muito interessante. Você, como psicóloga, vai poder traçar o que eu vou perguntar agora. A gente tem uma mania terrível de falar assim que a culpa é sempre dos outros, tá? A gente nunca, o permita-se, eu amei, porque você trouxe para dentro do ser, tá? A sua responsabilidade por aquilo que tu faz, tá? E a gente adora falar assim, não, não é, eu nunca fiz nada de errado. Sempre, os outros me ensinaram a fazer errado, os outros fizeram errado, e na realidade, e os outros não me permitiram crescer, tá? Sendo que, na realidade, quem está se limitando é você. Então, fala um pouco desse você versus os outros, que eu acho que vai ser bem interessante você falando. Ai, Cosme, eu já me limitei tanto na minha vida. Assim, hoje, quem me escuta falando parece que, nossa, ela tira de letra isso. Nossa, mas assim, ó, todo dia, todos os dias, se eu não conversar comigo mesma, eu me bloqueio. Eu não me permito viver algumas coisas, eu deixo o meu medo me consumir. E o empreendedor, ele tem um negócio assim, que normalmente, principalmente para aqueles que são menores, é difícil eles terem grandes reservas financeiras. Então, existe um certo receio, um certo medo, às vezes, para tentar, para desafiar, para se colocar em situações que são mais arriscadas, justamente porque não tem todo aquele respaldo de reserva, né, financeira. Então, assim, é um olhar para dentro e se encarar todo dia. Eu digo que é isso. A pessoa que eu mais converso durante o dia sou eu mesma. As pessoas acham que por eu ser psicóloga eu converso muito com outras pessoas. E não é. Sou eu mesma o tempo inteiro. Porque a cada coisa, às vezes, que você pensa em falar para alguém, que você pensa em fazer, que você veio uma ideia, mas e daí você, mais, e mais, e mais, e mais, e você vai colocando um monte de poréns, e quando você vê, a ideia fica engavetada, sabe? E assim, eu digo que quando a pessoa ela se coloca numa posição de empreendedor evolutivo, ela tem uma missão muito grande, porque ela se conecta com a intuição dela. Ela tem que estar conectada com a intuição dela. Grandes trabalhos, grandes projetos que envolvem muitas pessoas e que vai beneficiar muita gente no mundo, eles por trás existe todo um processo intuitivo.
E que se você não aprende a se conectar com esse teu processo intuitivo, a levar em consideração isso, você se sente primeiro muito sozinho, de que, pô, as pessoas não acreditam em mim, e daí você fica esperando essa confirmação, essa validação dos outros. E segundo, que grandes projetos e grandes feitos no mundo, eles não se fazem sozinhos. Você depende de outras pessoas. Então, você precisa ter a capacidade de saber se comunicar, de saber expor a tua ideia, inspirar os outros. Eu não digo convencer os outros, mas é inspirar mesmo, porque tem que ser algo que vem de dentro, sabe? Então, são desafios, mas vale a pena quando você assume ser uma mini peça dentro de um maxi mecanismo do universo, sabe? Então, hoje eu vejo empreendedorismo muito assim, empreendedorismo evolutivo, né? Eu vejo cada um sendo uma mini peça dentro de um grande maxi mecanismo. Vamos finalizar com. Você sabe que a entrevista na internet é curtinha, é uma coisa mais para a gente conversar uma primeira vez e voltar a fazer isso de novo. A Pamela vai em breve dar uma outra entrevista para a gente, que já está até marcada, e eu quero que você fale o que a gente vai falar e só deixa essa pitadinha para que as pessoas fiquem com vontade. Tá bom, vamos lá. Então, eu e o Cosmo, a gente estava conversando aqui, porque agora, no mês de julho, é o Dia Nacional do Homem, dia 15. E eu tenho muitos clientes que são homens, muitos. E eu vejo o quanto existe sofrimento no meio masculino, mas é um sofrimento velado. Não é declarado aos quatro ventos, e o homem ele não fala, estou sofrendo, estou mal com isso, e isso me chateou. Não, ele costuma guardar muita coisa para ele. Até porque na sociedade que a gente está inserido, não é estimulado o homem a mostrar emoções. Só que essas emoções, toda vez que ele não expressa, não consegue por algum motivo, né? Ou por medos ou inseguranças, todo mundo sai perdendo. Não é só ele, mas é todo mundo que está em volta dele. É a família, é as pessoas, os colegas de trabalho. Por quê? Porque você deixa, muitas vezes, aquelas pérolas que existem dentro de cada um abafadas. Então, no momento que a gente começa a falar sobre o mundo masculino, o que é a tal da masculinidade de verdade, né? O que é ser homem nos dias de hoje, o que não é? Como que as mulheres enxergam esse processo da masculinidade? E como que os homens enxergam o processo do feminismo? Por que hoje dá tanto conflito entre uma coisa e outra? E como é que a gente pode buscar o equilíbrio dessas duas energias, feminina e masculina, dentro da gente? Porque todos nós temos as duas energias. Esses são temas que a gente vai estar conversando aí no próximo mês. E vamos poder bater um papo aqui com o Cosmo também sobre esse assunto. Eu falei com a Eu falei com a Pamela que a gente faz questão de entrevistá-la de novo exatamente por causa desse processo do masculino e do feminino, mas é mais focado no masculino. Então a gente vai voltar a falar, a gente vai gravar uma segunda entrevista aqui também, que vai ao ar no mês de julho, em homenagem então ao Dia dos Homens, que eu sequer sabia que existia, tá? Porque todo mundo fala tanto do Dia da Mulher, mas eu nunca tinha ouvido falar nessa história que ela veio me contar. Então, eu queria te agradecer muito, Pamela, por ter participado. Agora, eu quero pedir um favor para o povo todo que está aí assistindo, gente. Clica, comenta, pergunta, porque ó, a Pamela vai voltar, então a gente pode perguntar para ela. Vai lá e se inscreve no canal e, por favor, gostou? Fala para os amigos, traz eles para cá também, tá? Pamela, se você puder também dar o seu recado final e estamos juntos na próxima rapidinho, tá? Ai, que legal. Gente, compartilha. Se alguma dessas coisas que a gente falou hoje aqui fez sentido para você, te tocou de alguma forma, compartilha. O que é bom e o que mexe com a gente precisa ser compartilhado. Então, ao invés de ficar compartilhando aquele monte de videozinho engraçado e para dar risada, compartilha algo que realmente possa transformar a vida das pessoas de alguma forma. E a gente está fazendo isso aqui tudo gratuitamente, né, Cosmo? Então, É isso aí, então vamos lá, né? Vamos compartilhar. aproveitem! Exato. Aproveitem. Mas muito obrigada. Obrigada mesmo pela oportunidade de falar e de contar um pouquinho aí também da minha história. Super obrigado pela minha presença e a semana que vem a gente está junto de novo. Obrigado. Vamos lá.